Nós estamos no nosso ciclo de ensinamentos do Uttara Tantra Shastra, que é o comentário de Asanga sobre os ensinamentos de Maitreya, relacionados com a natureza da mente de Buda. Nós vimos a parte já da natureza de Buda dos seres ordinários, como nós, estamos vendo agora a natureza de Buda da mente de Buda. E agora que eu estou vendo as cadeirinhas de meditação ali. Estamos fazendo uma pequena digressão nesse momento que a gente pegou, achei que seria conveniente a gente estudar um texto de Kalung Rinpoche, o ensinamento do precedente Kalung Rinpoche, que foi dado na Sorbonne em 1984. E é um ensinamento interessante, que ele fala sobre a natureza da mente e depois ele fala um pouco sobre meditação, que é isso que a gente vai estar vendo hoje, né? Depois a gente volta para o nosso texto. Ele estava falando sobre a natureza da mente e de como que a mente ela tem as características, né, de ser vazia como espaço, luminosa, lúcida, luminosa e sem obstáculos, desobstruída. A natureza da mente é impossível da gente ser descrita por qualquer palavra. Não existem conceitos capazes de descrever a natureza da mente. Aliás, os conceitos eles não descrevem, né, absolutamente nada. Eles são uma grande, são um artifício da nossa mente, né? E só que a nossa mente se perde nesse caminho e passa a dar vida a esses conceitos que eles não têm. Por exemplo, se eu falo numa almofada, a almofada é um som, né? O que que é, do que eu estou falando? Eu estou falando sobre aquilo que está ali, né? Mas se eu falar almofada, não substitui aquele objeto, né? E ela só faz um sentido para as pessoas que compartilham do mesmo código de significados das palavras. Uma pessoa de uma outra cultura, de uma outra língua, se eu falar a palavra almofada, ela não vai entender nada, né? Não vai significar nada. Então, as palavras, elas são um código que a gente usa para poder se comunicar, em que a gente substitui os objetos, que podem não estar presentes, né, por palavras. Mas as palavras não são esses objetos. Da mesma forma, para a gente falar sobre a mente, as palavras que a gente usa não são a própria mente, né? É, e não tem. E muitas vezes é, a gente tem uma compreensão das coisas apenas conceitual, mas essa compreensão ela não está no coração. É comum a gente, ou seja, não tá entranhada na sua mente. É comum a gente falar sobre coisas como amor, compaixão, bodhicitta, diversos desses sentimentos, e a gente fala com uma tranquilidade, né, sobre o despertar, né, que é como se tudo isso, se a gente tivesse domínio sobre essas coisas. Mas a gente não tem. Então, a gente compreende conceitualmente, mas isso não significa que a gente compreende verdadeiramente. Por exemplo, quando a gente fala da vacuidade da mente, a gente compreende o que isso significa, mas a gente fala, né? Então, às vezes, de uma forma superficial, a gente, com o nosso discurso, a gente fala sobre uma série de coisas que a gente não compreende, que a gente não vivenciou, e, e o que resulta disso? Resulta que o nosso discurso não bate com o nosso comportamento, com o nosso entendimento, então nós falamos palavras vazias
né? E as pessoas percebem, né, que você fala, 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 mas você não faz nada disso que você fala, né? Porque o discurso, a palavra é fácil, né? Você pode falar qualquer coisa. Você pode falar de um céu preto não, o céu às vezes fica preto, mas um céu é, laranja, com bolinhas verdes. A nossa mente produz isso, mas isso está lá fora? Existe? Não existe, né? Então, tudo isso é um grande instrumento, mas ao mesmo tempo é uma grande armadilha, né? Então, a mente ela é tão transcendente que ela só pode ser experimentada, vivenciada por nós, né? Ela não consegue, a gente não consegue descrevê-la. Então a gente usa vários artifícios para tentar descrever, mas é importante a gente saber que essas descrições não são as descrições da mente, são aproximações conceituais, são conceitos que nos dão uma direção. É um dedo apontado para a Lua, certo? O dedo apontado para a Lua não substitui a Lua, né? Se você não olhar para cima e ver a Lua, você não vai saber o que é. O dedo ele só está mostrando a direção. Então essas palavras, elas mostram a direção para a gente compreender, para a gente conseguir experimentar a mente, né? Então, quando a gente fala que a mente é vazia como um espaço, a gente está querendo dizer, né? Sabe como é o espaço que é amplo e que é vazio? Se a gente consegue conceber isso, a gente consegue conceber. Então, a mente é parecida com isso, mas, ao mesmo tempo, o Buda nunca disse que a mente é o espaço, né? Ele nunca disse isso. E que o espaço é a mente, também não tem nada a ver, né? Ele só disse que ela é vazia como é o espaço, ela é sem limites como é o espaço. O espaço abrange tudo, a mente abrange tudo. Então tem uma semelhança em relação a essas características, né? Mas o espaço por si só, ele não tem inteligência, ele não tem vida. O espaço é espaço, né? A mente, sim, a mente tem lucidez, que é como a gente chama, significa essa inteligência, né? E a mente tem consciência, tem vida. Essas coisas não existem no espaço. O espaço por si só não. Os seres, eles vivem dentro do espaço, né? Então, o espaço compreende uma série de seres com consciência, com vida, inteligência, etc. Mas esses seres não são o espaço, né? Eles existem dentro do espaço. Então ele diz aqui que essa mente ela deixa eu pegar aqui do, do, do texto da aula passada. Então ele fala, primeiro ele fala sobre essa questão dela ser essencialmente vazia. O que significa isso que a mente é vazia? O que a gente deve entender isso? Ela é vazia porque ela, ela pode tudo, né? Se a mente fosse cheia de, de coisas, não haveria espaço para mais nada, né? O fato dela ser absolutamente vazia, dos pensamentos não ocuparem espaço, né, faz com que tudo seja possível de caber e de ser concebido pela mente. A nossa mente concebe a totalidade do universo. A gente fala do Big Bang, a gente fala da expansão do espaço, das galáxias, do universo, a gente fala até de muitos universos existindo ao mesmo tempo, né? Em tempos passados e tempos futuros. Tudo isso a nossa mente concebe, ela abrange tudo isso, certo? Justamente porque ela é vazia, então ela consegue acolher, receber todas essas ideias, todas essas imagens, esses conceitos, etc.
Ela é vazia também porque ela não tem qualidades, né? Eu não posso dizer a mente é laranja, a mente é fria, ou a mente é morna, ou a mente é doce, ou ela é amarga. Essas qualidades não colam na mente. Então, ela é vazia dessas qualidades. Quando a gente pensa na mente, a gente vai percebendo que nenhuma qualidade se encaixa na mente, então a gente vai ficando sem palavras para poder descrever a mente, né? Essa ausência de palavras para descrever a mente é um dos aspectos da vacuidade da mente. Ela não é possível ser descrita por nenhum conceito. Ela é vazia de conceitos, né? Ao mesmo tempo, então, a gente pensa, então o Buda está dizendo para a gente que a mente é o vazio, é o nada, então que nada existe e que tudo é ilusão, nada existe, né? Não é isso que ele está falando, ele só está falando que ela é vazia, vazia de conceitos, vazia de identidades, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela não é só esse espaço morto, né? Ela é, quando a gente fala que a mente é luminosa, nós não estamos querendo dizer que a mente é uma grande luz que ocupa todo o espaço, um espaço iluminado por uma grande luz, como se tivesse um grande sol, uma grande fonte de luz que iluminasse todo o espaço. Não é dessa luz física que a gente está falando. A luz que se fala o tempo todo aqui, quando fala de lucidez, é uma qualidade de presença, de inteligência, uma capacidade de compreender as coisas, essa capacidade de investigar, de entender as coisas e de é, conhecer as coisas do jeito como as coisas são. Então, essa capacidade inteligente da mente é o que a gente chama da lucidez da mente. Está querendo dizer que a mente não é burra, não é estúpida. Ela é inteligente, ela é vivaz, ela é ágil, ela é perspicaz, ela é investigativa, né? Tudo isso são conceitos, palavras. A mente é muito mais do que isso, mas esses conceitos, palavras, dão um sentido para a gente entender o que significa essa lucidez. Então, tudo isso foi meio que resumido nessa palavra, que mostra essa qualidade luminosa da mente, né? Ao mesmo tempo, porque vem do conceito que a gente tem de lúcido mesmo. Lúcido significa desperto, significa acordado, significa vivo, significa inteligente, significa com não, a falta de perturbação na mente, isso tudo tem a ver com a lucidez. A falta de lucidez é a estupidez, é o torpor, é a loucura, são as coisas, é quando aquilo que não tem lucidez. Então, ele está dizendo que a mente é o oposto disso, né? Então, essa capacidade dela de lúcida da mente, né, luminosa da mente, ela é capaz de produzir várias imagens, vários conceitos, todas essas coisas, por essa capacidade inteligente da mente. Se eu falar para vocês aqui de árvores, de limões, de carros, de passarinhos, todos esses objetos surgiram na nossa mente. Imediatamente, a mente, ela, puf, se for árvore, apareceram árvores, né? Os limões, os passarinhos aparecem na nossa mente, porque ela é rápida, né? E ela imediatamente ela produz coisas. E ela produz todas as coisas, né?
Na verdade, todas as coisas que a gente, nas quais, que são os objetos externos da gente, a nossa experiência, são produtos da mente, da nossa mente. A capacidade criativa está na lucidez. Na lucidez, certo? Essa capacidade, esse aspecto da mente, da vacuidade, bom, a gente vai chegar lá. Vamos ver aqui. Ao mesmo tempo, a mente ela é desimpedida, ela não tem limites. O que é o desimpedido? Não tem nada que para a mente, certo? Se você, do lugar que eu estou aqui, eu dirijo o meu olhar para frente, meu olhar para naquela parede, né? Ele para nas pessoas, para nos objetos que que quer dizer que para? Ou ele para porque ele não atravessa, ele fica do lado de cá, então eu fico com essa imagem. Ele para naquela parede, ele não atravessa a parede, eu não vejo o que tem além da parede, né? Então isso é um obstáculo para a minha visão, né? Então ele está dizendo que a mente não tem obstáculos. A minha mente atravessa a parede e consegue conceber o que tem atrás dela, né? Criar imagens, né? E E assim ela se estende por toda a vastidão do espaço, agora é o espaço físico mesmo, e cada milímetro do espaço, cada parte do espaço está dentro da mente. Ela abrange todas as coisas. E ela consegue se encontrar com cada um dos objetos que existem na vastidão do espaço e conhecer esses objetos na sua totalidade, a sua unicidade e a sua totalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a minha mente ela encontra com essa mesinha, ela se encontra com essa mesinha, não com existem inúmeras outras. Ela se encontra com essa mesinha que é única. Pode ter uma série de outras muito parecidas, mas nunca vão ser a mesma, né? Ela se encontra com essa mesinha e ela compreende, conhece essa mesinha na sua totalidade, desde quando ela foi feita, desde quando ela era uma árvore, etc. A mente é capaz de conhecer essa totalidade dos objetos, a história dos objetos, como que eles se constituíram e a partir daí também o que vai acontecer com eles, né? Os objetos são fenômenos que nesse momento eles têm essa forma, mas eles não tiveram essa forma sempre. Eles vêm eles têm uma história. Então, por exemplo, eu estou falando desse banquinho e que ele é feito de madeira, então ele foi uma árvore. Essa árvore veio de uma semente que estava dentro de um fruto de uma outra árvore, que também veio de. A gente consegue ir para trás e ver que a origem desse banquinho vem da origem do universo, né? Ele é tão velho quanto o universo passou por várias transformações, várias coisas aconteceram. No momento, ele é esse banquinho. A partir daqui, a existência dele vai passar por outras transformações. Vai chegar um momento em que ele vai se desfazer, ele pode quebrar, ele pode apodrecer, ele pode. Várias coisas podem acontecer com ele, né? E vai chegar um momento em que não vai sobrar mais nada do banquinho, desse banquinho original. Toda a matéria dele vai ter sido desfeita dessa forma e vai ter sido reaproveitada pela natureza para constituir outras formas, né? Então ele tem uma continuação nos outros objetos, nos outros fenômenos que vão surgir após ele. Ah, bom, então a mente ela não é obstruída, ela não encontra obstáculos, ela abrange tudo. Essa é a terceira característica da mente. Assim ela consegue conhecer todas as coisas, não existe nada que está fora, porque, por exemplo, se eu vejo aqui essa parede, o que tem depois dela está fora do alcance do meu olhar.
Então, eu não consigo ver o que tem atrás da parede. Mas para a mente não existem obstáculos, ela atravessa os obstáculos e todas as coisas, todo, todo, todos os fenômenos que existem na vastidão do espaço são acessíveis pela mente. Não só acessíveis à distância, mas ela compreende esses fenômenos na intimidade e na sua unicidade. Então, é isso, ele falou dessas três qualidades essenciais. Bom, como a gente não consegue perceber essa natureza tão, hum, tão sublime da nossa mente, nós nos identificamos com o que nós somos, né? Com o nosso eu. Né? Nós não enxergamos, não experimentamos, não vivenciamos essa natureza sublime da nossa mente. Então, isso está. Nós, então, as coisas que são. A vacuidade da mente não é percebida por nós como a vacuidade da nossa mente. Né? Então, a nossa mente ordinária, ela, ela, por desconhecer a sua natureza vazia, ela se, ela cria uma imagem que é aquilo que a gente chama de um eu, um eu. A luminosidade da mente que produz todas as coisas é percebida também, a gente não consegue perceber isso como uma natureza é, plenipotencial de nós mesmos, né? Nós imaginamos isso como uma multiplicidade de objetos que existem e de fenômenos que existem fora de nós, né? Os objetos externos. Esse é o que a gente chama de o primeiro véu. O que que impede a gente de perceber a natureza da mente? Isso é descrito classicamente como a mente ela está encoberta por quatro véus, né? É disso que esse é o tema do que a gente vai ver agora. Esse primeiro véu é o véu da ignorância. O fato da gente não perceber a nossa própria natureza faz com que a gente fique iludido a respeito dela. Né? A verdade da nossa própria natureza fica escondida em ideias equivocadas sobre ela. Né? Então, essas ideias equivocadas da nossa mente conceitual sobre nós mesmos são o primeiro véu, que é o véu da ignorância. Quando nós temos o conhecimento sobre a nossa verdadeira natureza, esses véus eles desaparecem da mesma forma como uma miragem desaparece quando a gente se aproxima dela, ou da mesma forma como um arco-íris se desfaz no ar, vai se desfazendo até que não sobra mais nada, né? Então isso, por isso essa, essas imagens que a gente tem que elas são ilusórias, né? Porque substituem a verdade da nossa natureza. Esse é o véu da ilusão. Vamos destrinchar isso mais um pouquinho. Nós temos um aspecto da mente que é o aspecto de vazio, que recebe tudo, que abrange tudo, compreende tudo. Isso dá uma sensação dá um sentido de identidade. Né? A gente tem um aspecto da mente luminoso que consegue produzir todas as coisas. Esses objetos que a mente produz, objetos mentais, são percebidos pelo aspecto vacuidade da mente. O aspecto vacuidade da mente é aquele que percebe, que tem, que identifica as coisas, né? Aquilo que é produzido pela mente. Não é bem que percebe, porque essa percepção também é uma característica luminosa da mente,
mas é aquela parte da gente que está lá no fundo que dá para a gente esse conceito de identidade. Eu estou aqui no meio de todo esse fenômeno que está acontecendo, todas essas coisas estão acontecendo e eu estou vivenciando isso. É isso que faz a gente sentir, experimentar, vivenciar, sentir que a gente está ali, está presente, essa presença. Essa presença tem a ver com essa vacuidade, enquanto a lucidez tem a ver com esse aspecto da mente que produz coisas e que compreende as coisas. Então, isso é percebido por nós como esse vazio, essa presença é percebida por nós como um eu, tanto que quando a gente fala o eu não existe, a vacuidade do eu, na mesma forma, no mesmo momento, a nossa mente reage, fala assim, como assim não existe? Eu penso, logo existo, né? Aqui, eu estou aqui, né? Por quê? Porque a gente sente a presença. Essa presença é a nossa identidade, né? Então, o que ele está dizendo é que essa presença é ela está substituindo a verdadeira natureza, que é a vacuidade da nossa mente. Isso é sentido por nós, experimentado por nós como essa presença. E, ou seja, aquilo que tem dentro de mim, né? E aquilo que está fora de mim é visto como objetos exteriores. Esses objetos exteriores são uma má interpretação sobre tudo aquilo que a mente produz, essa capacidade luminosa da mente. Ela é percebida equivocadamente por nós como objetos exteriores. Esses objetos exteriores, eles, a partir dos sentidos que surgem no decorrer dessa história, eles produzem um efeito em nós. Então, eu olho para um objeto, ele produz um efeito. Esse efeito pode ser sentido por mim de uma forma como uma coisa agradável, desagradável ou neutra, certo? Então, eu olho e vejo objetos que têm uma determinada cor. Essa cor é uma cor que eu gosto. Então, essa experiência é agradável para mim, porque eu gosto dessa cor. Ou eu vejo cenas que me comovem, que fazem com que eu é, é, que eu fique emocionado, ou que me deixem triste, ou que me deixem alegre. Produzem. Então, eu, existe um aspecto da nossa mente que é o eu, que é simbolizado pelo eu, que sofre, que experimenta as coisas, que sofre por todas as coisas. Esse sofrimento é no sentido mais amplo da palavra sofrimento. Então, o objeto externo é percebido por nós, e não só é percebido por nós, mas também essa impressão ela é classificada como algo agradável, algo desagradável ou algo neutro. Aquilo que é agradável, ele vai produzir em mim uma emoção de querer que aquilo fique sempre presente, de eu estar com aquilo, ter aquilo para mim. Então, isso produz a emoção do desejo. Aquilo que é desagradável faz com que eu desenvolva uma emoção de que fazer com que aquilo desapareça da minha frente, suma e que eu fuja daquilo. Então, isso é a aversão, né? E aquilo que é neutro não produz nenhuma coisa nem outra. Então, produz em mim um sentimento de indiferença. Pode ser, pode não ser, tanto faz, né? Indiferença nesse sentido. Então, eu avancei e agora preciso retornar. A gente, a partir desse primeiro véu, surge uma outra experiência na nossa mente, que é a experiência de que as coisas são separadas. Todos os fenômenos podem ser descritos como os fenômenos que estão dentro, aquilo que está dentro de mim, aquilo que está fora de mim. Então, eu não percebo que existe uma unidade em tudo, certo? Então, eu separo, algumas coisas passam a ser ou o outro, passam a ser objetos,
e outras coisas passam a ser o sujeito, o eu, né? Então, essa é a separação entre sujeito e objeto. Então, eu tenho um sujeito e tenho um objeto. E as ações que vão acontecer são eu, como sujeito, eu vou produzir ações naquele objeto. Eu vou pegar o banquinho, eu vou quebrar o banquinho, eu vou entrar dentro de uma casa, eu vou fazer coisas relacionadas com os objetos. E os objetos vão fazer coisas relacionadas com mim, né? Para mim, né? A abelha vai me morder, é, a casa vai me proteger, né? O calor vai fazer com que eu sinta dor, o calor do fogo pode me queimar. Então, a gente estabelece relações com esses objetos, como se eles fossem coisas separadas de nós. Essa, essa ilusão da dualidade que existe eu e os outros, que existe o sujeito, eu e os objetos inanimados, ou os objetos pessoas, né? É o segundo véu, que é o véu da dualidade. Quando a gente chegou nesse ponto, a gente já perdeu totalmente a noção do que é o do que é a manifestação, a existência. A gente já está num universo fantasioso em que existem essa separação de coisas, que as coisas estão separadas. Certo? Como as coisas estão separadas, aí sim elas vão, como elas produzem efeitos em nós desenvolvemos emoções em relação a elas, né? Então, a partir daí é que surge o terceiro véu, que é o véu emocional. Esse véu esse véu da dualidade, ele, ele também produz conceitos. Porque quando eu percebo eu e percebo o objeto, eu estabeleço conceitos sobre os objetos. Se eu existo e eu estou aqui e o objeto está próximo de mim, eu digo, o objeto está próximo de mim, em relação a mim. Se é algo que está mais distante, eu digo, esse objeto está mais distante. Então, essa separação entre eu e os objetos faz com que a gente crie uma ilusão de uma distância e que existem coisas próximas e coisas distantes, porque elas estão separadas. Quando a gente percebe a unidade de tudo, não existe essa distância, porque a nossa mente não está só aqui nesse ponto onde eu acho que está o meu eu. A nossa mente está em toda parte. Então, ela está por dentro de todos os fenômenos. Ela é a alma de todos os fenômenos, né? Mas eu percebo a mente como se ela estivesse centrada dentro do meu corpo, né? Do meu cérebro, do meu coração, não importa onde a gente sinta isso, e que as coisas estão perto ou distante, estão ao alcance da minha vista, estão distantes da minha visão. É assim que é a nossa experiência habitual, né? Isso pode parecer uma grande fantasia, mas existem pessoas que, em situações especiais, desenvolveram uma percepção dessas coisas completamente diferente, né? A gente tem um exemplo muito próximo, que é o exemplo do Yogananda. Ele descreve a experiência que ele teve, o Samadhi, que é a experiência meditativa profunda, em que ele descreve isso no livro Autobiografia de um Yogi. É um texto muito, muito interessante. Nesse trecho, ele fala que, no momento em que ele teve essa experiência, ele sentiu uma explosão, a mente dele explodiu, e alcançou
a vastidão do universo. Então ele falava todos os planetas, as estrelas, as constelações, as galáxias, tudo isso estava dentro de mim, né? E ao mesmo tempo que eu tinha essa percepção do todo, eu conseguia perceber cada folhinha de grama individualmente, exatamente como ela é, cada formiguinha, cada bichinho. Então, ele tinha a percepção do macro, vasta, de todo o macro, e também do micro, do detalhezinho, do pequenininho. A mente dele abrangia todas essas coisas, né? Então, isso além dele, existem descrições de várias outras pessoas que tiveram experiências de assim, né, e alcançaram esse estado, né, de conhecimento da própria natureza da mente. Então a gente vê que o fato da gente não perceber o mundo dessa forma é porque nós estamos presos na ilusão dessa dualidade. Então, eu estava dizendo que, ao mesmo tempo, a partir dessa dualidade, eu estabeleço conceitos sobre as coisas. Como eu existe uma distância entre mim e o objeto, eu não consigo entrar dentro das entranhas do objeto, eu faço ideias sobre como que as coisas são. Então, eu tenho concepções sobre as coisas. E isso tudo povoa a minha mente. Então, esse véu da dualidade, ele também é o que a gente chama do véu conceitual, o véu dos pensamentos equivocados, dos pensamentos conceituais e as visões que a gente tem de mundo estão todas envolvidas aí. Nesse espaço esse terceiro véu, que é o véu emocional, ele vai produzir todas as 84 mil emoções surgem dessa relação entre o sujeito e o objeto. Então, a gente tem essas emoções básicas, que são os três venenos, que é o desejo, a aversão e a indiferença, e essas emoções básicas, elas vão produzir outras emoções também, na sequência. Aí aqui eu quero pegar já o trecho para dar continuidade no ensinamento do Kalun Rinpoche. E vou pontuando aos poucos, né? Ele diz aqui, né, na sequência, como ele fala assim nasce o dualismo sujeito-objeto que opõe o eu ao outro. É o que se chama fixação dual ou fixação dualista. Uma vez iniciado o processo, diferentes espécies de relações entre os dois polos desse dualismo se desenvolverão. Em primeiro lugar, existem relações atraentes, que nos levam a querer possuir aquilo que consideramos desejável. É como se fosse possível possuir os objetos, né? Como se eles tivessem uma existência fora de nós e nós pudéssemos pegar aquilo e deter uma posse daquilo, né? Então esse desejo de possuir vem do equívoco de perceber que os objetos são externos. Quando nós percebemos que os objetos são internos, não faz sentido a palavra possuir, porque nós somos esses objetos também, né? Existem também reflexos de aversão que nos fazem rejeitar aquilo que consideramos indesejável. E, por fim, há as atitudes ditas de opacidade, que consistem em recusar o que não desejamos. Essa opacidade, olha como ele descreve isso. Aquilo que nós não rejeitamos e que também nós não desejamos, ou seja, esses objetos indiferentes, a nossa mente não se interessa por eles, então ela rejeita esses objetos com a sua indiferença. Assim surgem os três venenos fundamentais da mente, que são o desejo, a repulsa e a indiferença.
Daí os três tipos de relações que podemos qualificar, se assim o desejarem, como positivas, negativas e neutras. Os três venenos fundamentais se desenvolvem em seis emoções que agitam e perturbam a mente. Essa qualificação em positivo, negativo e neutra não é legal, porque a gente vai classificar o que é desejável como positivo, o que é indesejável como negativo, e o que é desejável não quer dizer que seja positivo, no sentido de que, não, vamos, isso é bom no nosso caminho espiritual, não faz sentido, né? Os três venenos fundamentais se desenvolvem em seis emoções que agitam e perturbam a mente. Do desejo surge a avareza. O desejo, ele é a emoção predominante no reino humano. A avareza é a emoção predominante no reino dos espíritos ávidos, né? Da indiferença, o orgulho. A indiferença, a opacidade é a emoção predominante entre os animais. O orgulho é a emoção predominante entre os deuses. E da repulsa, a inveja. A repulsa, a aversão, é a emoção predominante nos infernos. E a inveja é a emoção predominante no reino dos semideuses. Só colocado assim de uma forma geral, só para fazer uma referência. Isso pode ser muito mais desenvolvido e clarificado, né? Se aprofundarmos ainda mais, descobriremos uma infinidade de outras emoções conflitantes que podem perturbar a mente. Foram identificadas até 84 mil emoções. Isso é um ensinamento do Buda, né, de que existem 84 mil emoções perturbadoras. Aqui, Kalu Rinpoche diz que foram identificadas, mas eu não sei se existe uma descrição assim, enumeração de todas essas 84 mil. Mas por conta dessas 84 mil emoções, o Buda ele produziu 84 mil ensinamentos para que as pessoas que tivessem uma emoção predominante, um ensinamento adequado para ela, né? Ele tem ensinamentos para todas as pessoas. Então, o primeiro é o simples fato de que a mente ignora a sua própria natureza. É o véu da ignorância, isso a gente já viu. A partir daí forma-se o véu das tendências, o véu das propensões fundamentais, que sempre levam a mente a captar um eu e algo outro, e então se fixar em um comportamento dualista. O que ele está dizendo aqui mostra no desenvolvimento da nossa história, nós emergimos da nossa outra existência num, primeiro, entramos num estado em que a gente não consegue perceber a nossa natureza. Nós estamos mente pura, mas nós não percebemos a nossa natureza. Então, nós não nos enxergamos. Nós vivemos uma grande escuridão. Uma escuridão mental, certo? Uma mente que em coma. Essa é a melhor imagem. Um coma profundo. Esse coma profundo é a escuridão que existe na nossa mente quando nós não percebemos a nossa natureza. Se a gente não percebe a nossa natureza, a gente não percebe nada. Vamos supor que a nossa natureza fosse um som, mas nós fôssemos surdos, nós não ouviríamos esse som, nós estaríamos experimentando um grande espaço escuro e sem som, né? Se a nossa mente fosse alguns objetos, flores e frutos, e um dia ensolarado, mas nós fôssemos cegos, nós não perceberíamos isso. Nós teríamos a percepção de uma grande escuridão, né? Escuridão visual, né? Então, como nós não percebemos a natureza da nossa mente, a nossa mente pequena, ela está mergulhada numa profunda inconsciência, que é a inconsciência
coma, né? Quando ela começa a despertar dessa inconsciência, quais são as primeiras coisas que vão surgir na nossa mente? A partir dessa imagem, dessa ignorância da nossa natureza primordial, então vamos, nós temos por inúmeras vidas o hábito de perceber a nossa existência como separadas entre um sujeito e um objeto. Então, esse hábito, que já vem desde tempos sem começo, certo? Dessa separação, faz com que a gente emerja desse estado de inconsciência com essa percepção de que eu estou aqui no meio desses objetos. Essa dualidade, né? Então, isso vem de tendências kármicas. Ao mesmo tempo que essa tendência kármica mais profunda, mais primordial, que é a separação entre o sujeito e o objeto, entre eu e o outro, existem várias outras tendências kármicas que têm a ver com as relações que esse eu vai estabelecer com esse outro. Então, todas essas tendências kármicas, elas surgem nesse momento. Essas tendências kármicas são os hábitos. A gente não pode querer pensar que, terminada uma existência, vai começar uma nova existência, que a gente é página em branco de novo. Nós não somos página em branco, a gente passou anos da nossa vida funcionando de um determinado jeito, pensando de um determinado jeito, fazendo as coisas de um determinado jeito, que quando a gente vai começar uma nova existência, a nossa mente está habituada a isso, ela vai voltar para os seus hábitos antigos. Assim que ela vai despertando do estado de inconsciência, ela vai retornando ao jeito que ela acostumou a funcionar, certo? Então, isso é o véu das tendências kármicas. E esse véu das tendências kármicas está relacionado com esse véu da dualidade, é uma expressão desse véu da dualidade. Esse véu da dualidade, ele surge dessa tendência kármica mais primal, que é de separar a gente em eu e outro, né? A fixação da dualidade. A partir daí forma-se o véu das tendências, o véu das propensões fundamentais que sempre levam a mente a captar um eu e algo como outro, e então se fixar no comportamento dualista. Enquanto vivermos uma existência condicionada, estaremos sujeitos aos efeitos desse dualismo. Dessa bipolaridade, né, eu e o outro, nascem então as emoções conflitantes, de que falamos há pouco, atração, aversão, indiferença, etc. Esse é o terceiro véu, o véu das emoções perturbadoras, do qual vai surgir o quarto véu, que é o véu do comportamento, o véu das ações. A partir dessas emoções perturbadoras, o nosso eu ele vai querer agir sobre esses objetos considerados externos. Então, ele vai querer fugir de um enxame de abelhas, ele vai querer correr atrás de algo que ele esteja desejando, etc. De fato, essas emoções nos levam a cometer muitos atos negativos. O desejo nos leva a mentir, a roubar, a raiva e a agressividade nos fazem adotar atitudes maliciosas e que podem nos levar a matar. Todos esses atos negativos constituem o quarto véu, que é chamado véu do karma. Por que a gente falou das tendências kármicas e agora a gente fala do véu do karma? Karma significa ação. A palavra karma ela significa ação, tanto em tibetano como no sânscrito. O véu do karma é o véu das nossas ações. As nossas ações, elas, quando elas causam uma tendência a serem repetidas. Quando nós fazemos uma ação pela primeira vez, a nossa mente ela criou um caminho mental e um caminho nervo, de nervoso muscular para poder produzir aquele ato, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui esse relógio pela primeira vez, nunca fiz isso na minha vida.
né? Então, isso a minha mente, ela criou, para poder fazer isso, ela teve que criar uma série de comandos e criou os comandos que fizeram com que esse movimento fosse feito. A partir do momento que eu fiz isso uma vez, eu criei um caminho na minha mente e no meu corpo físico, dentro dos meus nervos e músculos. Eu criei um caminho, esse caminho está registrado. Quando eu quiser fazer isso de novo, pode ser que nunca mais eu faça, ok? Mas se surgir uma oportunidade, eu tiver o desejo, a emoção para fazer isso de novo, eu já sei como fazer. Então vai ser muito mais fácil para mim fazer isso a segunda vez. Quando eu fiz pela segunda vez, esse caminho ficou mais marcado. Então fica mais fácil fazer uma terceira e uma quarta. Então, isso são o que a gente chama de hábitos mentais. Então, as ações produzem hábitos mentais. Então, o karma produz aquilo que a gente chama de tendências kármicas. Essas tendências kármicas são o modo de funcionamento da nossa mente que surge quando a gente produz determinadas as ações, né? Esses são, portanto, os véus que ocultam a natureza originalmente pura da nossa mente. A ignorância, as tendências dualistas, as emoções perturbadoras e o karma. Vamos ilustrar tudo isso com um exemplo, considerando a mente pura como um espaço aberto, transparente, iluminado pelo sol. Chega uma primeira camada de nuvens. Essa primeira camada de nuvens pode ser até muito diáfana, aquelas nuvenzinhas que ficam lá no alto, né? Mas elas conseguem encobrir bastante o céu, a gente já não percebe completamente as coisas. Depois, uma outra camada de nuvens surge embaixo. Isso esconde um pouco mais. Então, aquilo que era meio sombrio fica com mais uma sombra. E aí surge uma terceira camada e surge uma quarta camada. Quando vem essa quarta camada, a gente já está em profunda escuridão. O sol brilha lá fora, mas tem tantas nuvens que não existe luminosidade onde a gente está presente. A gente está completamente nessa escuridão. Essa sobreposição de camadas bloqueia completamente, ocultando a sua luminosidade. Esse aspecto de que falamos é a base de toda a existência, seja ela desperta ou, pelo contrário, desperta como a do Buda, ou, pelo contrário, condicionada como num ser comum. No tibetano, refere-se à mente geral como Kunshi, ou seja, o fundamento de tudo. Então, a mente, ela é Kunshi, o fundamento de tudo. O que é o fundamento de tudo? É aquilo que permite que tudo possa acontecer, existir, certo? Então, tanto o samsara como o nirvana, tanto a experiência condicionada da nossa no samsara, como também o despertar de um Buda, né? Quando a mente está coberta por esses véus que acabamos de falar, ela uma consciência fundamental que está a consciência fundamental encoberta por todos esses véus, ela a gente chama de Kunshi Nanche. Significa consciência, o fundamental, fundamento de todos os aspectos da consciência individual. Ela, com essa consciência que experimenta todas as experiências baseadas no eu e na dualidade, né? Quando ela está liberta de todos esses véus, a mente é chamada de Kunshi Yeshi, ou seja, a sabedoria fundamental, o fundamento do estado do despertar. Então, o Nanshe é o fundamento do estado do Sansara e o Yeshi é o fundamento do estado do despertar. Todas as religiões, todas as tradições são sistemas conceituais com o mesmo objetivo, penetrar na natureza da mente. E é claro que suas formas de expressão ou meios que utilizam diferem, mas isso não altera em nada a identidade do objetivo. Cada tradição vai ter métodos diferentes para poder fazer você perceber essa natureza
iluminada da mente. Isso as tradições autênticas, por assim dizer, né? Algumas podem alcançá-lo mais rapidamente do que outras, e é só isso, né? Então, algumas tradições conseguem alcançar isso de uma forma mais rápida e outras demoram um pouco mais, né? Entre as diversas técnicas espirituais voltadas para o despertar, a tradição budista utiliza preferencialmente a meditação. Trata-se de uma prática baseada na atenção e na vigilância. Isso vai ser o assunto que a gente ainda vai abordar na nossa próxima vez, tá? Aqui, o importante é a gente ver que todas essas tradições, né, ah, a gente tem essas tradições mais rápidas, o budismo, especialmente o budismo tibetano, é mais rápido em alcançar essa possibilidade de você perceber a natureza da sua mente. A gente diz que o método do Hinayana é um método longo, doloroso, sofrido, mas ele alcança o resultado. Mas ele pode levar muitas vidas para alcançar. O método do Mahayana, de uma forma geral, que já traz o conhecimento da, de que a natureza da nossa mente é a mente de Buda, que focaliza no desenvolvimento das paramitas, no desenvolvimento do amor e da compaixão, ele alcança esse resultado de uma forma mais rápida, mas ele leva também algumas vidas. O método do Vajrayana, que é um detalhe do Mahayana, que tem as várias técnicas de meditação, conseguem fazer permitem que você possa alcançar essa percepção da natureza da sua mente e alcançar o despertar em uma só vida. Ou você alcança durante a vida, ou você pode alcançar durante a vida, e você pode alcançar no momento da morte, e você pode alcançar logo depois da morte. Então, em uma só vida, você consegue alcançar. É um método mais rápido. O método do Dzogchen, que é uma das técnicas, né, da escola Nyingma de meditação, ele é muito mais rápido. Se você meditar durante o dia, você alcança o despertar no final, pode alcançar o despertar no final do dia. Se você meditar durante a noite, você pode alcançar o despertar no final da noite. Então, em 12 horas, né? É extremamente rápido. Esses métodos rápidos são muito perigosos, porque eles podem, se eles não forem bem guiados, você pode se iludir no caminho, e, em vez de despertar, você pode cair numa fantasia, numa loucura, numa ilusão total e ficar mais longe ainda do objetivo. Da mesma forma, assim, a gente tem o sufismo, tem uma tradição muito parecida com a do budismo, em termos de meditação, eles alcançam resultados. Existem grandes iluminados sufis, existem grandes iluminados hinduístas também. Então, essas tradições, elas têm esse caminho mais rápido, mais próximo. Outras tradições, nossas tradições ocidentais, do cristianismo, as tradições monásticas do cristianismo, do judaísmo, e elas já têm uma demora um pouco maior, mas elas também permitem alcançar esse despertar. A gente vai interrompendo por aqui o nosso estudo de hoje. Já avançamos bastante. O nosso próximo ponto é de trabalhar um pouco essa questão da meditação, que a gente vai poder fazer no nosso próximo encontro. E cumprindo o objetivo de encerrar às 10 horas, nós estamos encerrando aqui às 10h04, o que é uma vitória. As dúvidas, vocês podem me procurar pessoalmente, né, mandar mensagem pessoalmente, e também podem trazer no nosso próximo encontro para a gente poder estar avançando, tá? Então vamos fazer a dedicatória para a gente partir para o nosso intervalo. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção.
pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.